Um rei brilhante e extremamente poderoso, que depois de 2 sonhos, tem sua vida literalmente virada ao avesso e é humilhado por Deus de uma maneira única, como ninguém mais já foi. É transformado em animal. Nesse vídeo, vamos explorar essa história insana e perturbadora, que tem muito a nos ensinar. Fique até o final para saber como ela termina. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar e sucedeu a seu pai no trono, tendo um reinado cheio de reviravoltas, entre conquistas e confrontos com Deus, que durou 43 anos. Ele era um líder militar, brilhante e um ótimo estrategista. Nabucodonosor também é conhecido por seu enorme ego, o que levou a lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que foi o seu primeiro confronto direto com o Deus de Israel. Mas pelo que vemos em sua história, o que viu no fatídico dia em que foi humilhado diante daqueles 3 jovens judeus na fornalha não foi suficiente para destruir seu ego. Nabucodonosor teve 2 sonhos perturbadores que não conseguia entender. O sonho é descrito no livro de Daniel, capítulo 4, que diz: "Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore, muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: 'Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos céus dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive." O rei, então, chamou seus sábios para interpretar o sonho. Daniel havia orado a Deus, que revelou a ele qual tinha sido o sonho do rei. Depois de contá-lo, Daniel deu uma interpretação. "A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos, és tu, ó rei. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: 'Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te tomarás o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os teus reinos, domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam.
Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Mas Nabucodonosor não ouviu o conselho de Daniel e continuou com sua arrogância. 1 ano depois disso, ele estava andando pelo palácio, observando a cidade e suas construções. Se engrandecia e se vangloriava do que tinha feito com suas próprias mãos e glória. No mesmo instante, veio uma voz do céu que disse: É isso que está declarado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. E assim se cumpriu tudo o que Daniel já havia avisado a ele. Nabucodonosor passou a viver no meio dos animais, comendo grama, sem consciência racional. Alguns dizem que ele apenas perdeu a consciência, mas não virou de fato um animal. Mas isso é incerto, porque no versículo 33 do capítulo 4 de Daniel, é descrito que o pelo dele crescia como penas de águia e suas unhas como garras. Mas independente se foi uma transformação literal ou não, Nabucodonosor foi o homem que levou Deus a ir ao limite com o ser humano, para fazê-lo descer de seu orgulho e arrogância. A história de Nabucodonosor é ímpar e assombrosa, e nos mostra que definitivamente Deus não divide sua glória com ninguém. Jesus foi claro quando diz em Marcos 9,35: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. O único que poderia se glorificar não fez isso. O próprio Deus encarnado veio humildemente aos homens e lavou seus pés e morreu por eles. Todos os dias devemos seguir o exemplo de Jesus, sabendo que Deus é o único digno de toda a glória, e devemos também estar atentos para não dar atenção a ninguém que tente roubar o lugar dele, porque sabemos o fim desses. Se ficou até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então se inscreva para continuar sendo edificado pela palavra. Deixe seu like e comente o que achou dessa impressionante história da Bíblia.